Alô, amigos. Começando. Nós estamos aqui acertando o Face, porque ao vivo faz quem sabe. Não é quem não sabe também. Quem não sabe também faz ao vivo. Vamos lá. Bom, estamos aqui hoje, olha, um programa baita, programa especial. Primeiro porque é um amigo pessoal nosso de longa data. Segundo porque inaugurou o primeiro programa Mundo Levado de Amigos. Foi feito com ele, que foi o primeiro convidado. E terceiro agora, com a grata satisfação desse jundiaiense, cara legal pra burro, de uma competência extrema e um tremendo amigo, que é o Paulo Bicudo, que é o novo delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Para os que não sabem como isso funciona, é assim, olha, governador e secretários. Secretário de Segurança Pública, comandante, né, da PM, que é o coronel que representa a PM, e o delegado que representa a Polícia Civil, que é o delegado-geral, que é o Paulo. Você vê como o programa é pé quente. Olha aí. Paulo, que alegria receber você aqui novamente. E de acordo, porque pode ser que muita gente não tenha assistido da primeira vez, quem é o Paulo Bicudo? Voltando, né, aquela pequena biografia. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui entre os amigos, estar aqui na nossa querida Jundiaí, que se passa no nosso coração é que nunca mais vai sair dele, né? Claro. E vim aqui em Jundiaí, aos 33 anos, vindo de São Paulo, iniciando a carreira aqui no interior, e aqui fiquei, aqui moro, aqui vou morar para sempre. E caminhando, tem filho aqui? Tenho filho aqui, caminhando por esse estado em diversas missões, né? E agora, finalmente, honrado com essa missão de chefiar a Polícia Civil. Há 15 dias fui convidado pelo governador Márcio França, pelo nosso secretário Dr. Mágino Alves, para assumir esse honroso cargo. Estamos aí de peito aberto, iniciando uma missão. E muito feliz de estar no programa do Douglas, do Levada, e que trazem aqui para Jundiaí, através dessa TV que mostra as coisas boas de Jundiaí. Não me incluo nessas coisas boas. Inaugurou. É um grande ponto de divulgação de Jundiaí para os jundiaenses. Legal. Muito obrigado. Paulo, você não é jundiaense, né? Você veio da onde? Eu sou de São Paulo. Eu vivi 30 anos em São Paulo, 33 anos, e cheguei aqui como um jovem delegado, percorri todos os distritos, todas as unidades. Você foi delegado em tudo aqui, né? Todas as experiências da vida que a gente vai acumulando. Em determinado momento, cruzamos com o doutor Levada, sem dúvida. Eu era o juiz da primeira criminal de Jundiaí. Você era seccional. Eu era o delegado seccional de Jundiaí. Apoiando sempre a nossa atividade. A atividade policial ela tem que ter apoiadores no Ministério Público, na magistratura, sempre para produzir um resultado melhor para a sociedade, possibilitar combater o crime com mais eficiência, retirar o marginal do meio social, enfim. A trajetória aí para a nossa vida profissional. Porque o marginal não para, né, Paulo? O marginal ele tem tecnologia, ele está sempre à frente até do Estado? Do Estado, na tecnologia, né? Você cria algo para obstar, por exemplo, um sinal de celular, ele cria algo que vai quebrar esse impedimento. Isso dando um exemplo muito, muito banal, né? Ele está sempre à frente. Então, se não houver esses elos de ligação, ou esses elos entre polícia, Ministério Público, Judiciário, não vai funcionar, né? O velho refrão, unidos contra o crime. Sim, unidos mesmo. O crime exatamente. avança e o crime se organiza, e principalmente não só avança na técnica, como avança na organização. Na ousadia. Na ousadia, no armamento. Então, realmente, já naquela época... Já era necessário. Era necessária essa parceria e tínhamos e aqui não tem cargo. Levada. No Cláudio Levada, um grande apoiador, um grande incentivador das nossas missões. Legal. Vamos voltar um pouquinho. Por que você virou delegado, polícia? Você assistiu alguns... O que você assistiu? Bereta? Na realidade... Bereta. Você assistiu Bereta? Nossa senhora, acho que não tinha nem nascido. Você não lembra?
dentro dessa linha de sinceridade, não adianta dizer, né, que eu era um grande vocacionário. Não, você viu na televisão. Eu precisava de um emprego. Tinha acabado de me formar, prestei um concurso já difícil à época, uma concorrência grande, estudei bastante, prestei um concurso, mas me identifiquei. Fui trabalhar... Você foi gostando? Inicialmente na delegacia de homicídios, eu não vou ter nem que fui gostando, gostei da primeira vista. Eu lembro do meu primeiro local de crime, no 43 DP em São Paulo. Olha. E fui me envolvendo como um jovem policial, tendo algumas boas investigações realizadas, algumas sortes, alguma coisa, e muito empenho isso, com certeza. Sim. Me descobri dentro da profissão, não troco por outra, sou um apaixonado pela profissão. E até falando para os jovens que estão aí, que estão estudando e tal, tudo mais, é importante, para fazer concurso, tem que estudar. Não dá, né? Tem que, ou você pega aí... Você me contou que na época você ficou meses estudando ali. Um ano estudando, numa época que, embora os concursos já fossem, né, como sim, o Padre fez também, muito procurados, muito difíceis, de lá para cá só piorou. Só piorou. Porque mais profissionais buscam a estabilidade, buscam a carreira pública e realmente exige uma dedicação muito grande. Mas mais que isso, eu diria, pegando o seu gancho, Douglas, é gostar do que faz. Muita gente fala, Paulo, muitos policiais que a gente que nós demos aula ou que a gente conhece de uma maneira ou de outra, que a polícia é um vício. É verdade? É verdade. Você vê vício bom, quer dizer, assim como você tem adrenalina, endorfina. São coisas boas da profissão, você gostar dela, daí você começa a gostar, se envolver, já poderia estar aposentado, creio que no seu caso também poderia. Mas a gente quer o estímulo, é a adrenalina que nos motiva, que nos estimula. Neste momento, já que estamos falando, estou falando muito de mim. Aqui é bom do levar de amigo. É um amigo. Não, mas nós temos história juntos, porque do Conselho de Segurança que eu criei, que foi um... Verdade. Né? Mas fala, e daí? Dentro dessa linha da profissão, né, que é importante se sentir bem, se identificar com a profissão, como dissemos aí, já podemos estar aposentados, mas essa adrenalina que nos estimula, que nos leva para frente, que nos leva adiante. Estava agora comentando com o Douglas, a minha última diretoria foi em Piracicaba, uma região mais tranquila, com seus problemas também, mas mais tranquila, com os seccionais todos competentes, escolhidos lá por mim. Enfim, de um dia para o outro passei por uma atividade extremamente intensa. Ontem tive a honra de receber lá na Delegacia Geral o Levado e o Douglas numa visita de surpresa que me causou ali. Não, foi o seguinte. Vamos ver se você estava lá. Caetre, vou falar a verdade, nós demos uma incerta. Mas, enfim, essa adrenalina toda que desencadeou a partir de um cargo de uma maior responsabilidade, um momento delicado da segurança pública, enfim, tudo isso é estímulo de vida e eu acho que uma mensagem aí para os jovens, né? Encontrem o que gostem, o que amem, invistam, vão atrás que vale a pena. Legal. E quando você falou do concurso público, eu me lembrei que há poucos meses estive no Amapá, pela Carlos Chagas, né, integrando... Explica, deixa eu explicar. O Cláudio, ele é do Tribunal de Justiça e também indicado e tal, tudo mais, e ele presta serviço para essa fundação. Como colaborador. A Fundação Carlos Chagas, que é provavelmente a mais conhecida dos concursos públicos na área jurídica. Né? Criando os concursos. E também aplicando. E aplicando as provas. As provas de concursos públicos para juízes, delegados, promotores, exatamente. Promotores e tal. Tudo e há poucos meses. No Brasil inteiro, né? Brasil todo, principalmente Norte e Nordeste. Porque eles gostam de, vamos dizer assim, se o concurso é lá, pega colaborador de longe, de outras regiões. Para não ter influência. Exatamente. É uma estratégia, né? E esse último concurso lá no Amapá, havia 3.500 candidatos. No Amapá, minha gente. Para delegado. Para delegado civil. Não é o federal que devia ter... Federal atrai mais, tá mais na mídia. Não havia 3, havia 18 vagas. 18 vagas. Mas mesmo assim, 18 vagas, 3.500 candidatos. Quer dizer, então vejam, porque se falar 3.500 no estado de São Paulo é algo compreensível e esperado. Aliás, muito mais até. Mas no norte, lá no final, no Amapá, 3.500 candidatos.
a delegada da Legal. Polícia Civil. Tá? Vê que uma profissão também muito valorizada, e, embora valorizada em relação à sociedade, embora muitas vezes mal valorizada pelo Estado. Né? Deixa eu aproveitar, o Paulo já sabe, aqui tem os nossos amigos que vão vai fazendo mandando pergunta e falando. Reginaldo, nós temos aqui uma listinha de coisas para falar. Porque hoje tem muito abraço mesmo, né? De Reginaldo Monteiro, abraço. Divaldo Egídio Monassi, abraço, meu amigo. O nosso o filho de um dos grandes criminalistas de Jundiaí, né? O saudoso Tirso Dangieri. O Tircinho, mandando aqui um abraço especial a você, Paulo. Fiz muitos júris com seu pai, Tirso. Sujeito fantástico. Bati muito papo com o seu pai. Que a gente lembra sempre, né? Jonas Prado, um abração. Vou falar do Jonas, agradecer ao Jonas. Aqui, ó, olha aqui que beleza. O autor das nossas caricaturas, que está fazendo um novo quadro com as nossas caricaturas, e nós vamos, daqui a pouco, substituir um pouco o Leão. São 2 leões e falaram assim, isso aí uma hora vai comer a cabeça. Mas cuidado com o bicho que vem no lugar. Vamos devagar. Braminha Fadigatti, que agora é de Santos, né, Braminha? O grande Braminha, que agora está em Santos, está no Fórum de Santos. Tatiana Oliveira, minha querida pupila, beijão. Anne Marque, minha querida ex-mulher, minha grande amiga. Um beijão, Anne. Tá nos assistindo também. Alexandre Pereira, 3 figuras importantes da sociedade. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Um abraço. Clélia Ferrari, nossa professora Mancheta, grande professora, de muito boa qualidade, né? Tá lá, Clélia, um beijão. Minha prima Filomena Kozer está assistindo. Primona, grande beijo. Legal. É isso, vamos lá. Vamos, a gente só falar um pouquinho mais de história, 1 minuto e tal, da relação que eu com o Paulo tivemos no começo, que eu comecei a pensar o Conselho de Segurança, aí fizemos parceria e tal, daí entrou a Polícia Civil, Prefeitura, e nós criamos um novo modelo. E foi um tremendo avanço, né? E isso já há 30 anos atrás, já faz outro dia, né? E foi uma tremenda parceria, né, Paulo? Iniciou até com uma certa resistência por parte da polícia. Mas até então, sim, né? Até a mentalidade da época. É um grupo de cidadãos, né? Sim. Que se reúne com as instituições, em especial com as instituições voltadas à segurança pública, né? E onde há sugestões, a participação da comunidade na gestão da segurança de um município. Isso, na época, era uma ideia inovadora e com muita resistência por parte das instituições. Mas o Douglas, com a sua habilidade de gerenciar a crise, de fazer, de investir no ser humano, né, trouxe essa ideia. Eu próprio resisti, junto com os policiais da época, os delegados da época, inicialmente, né, Douglas? Mas logo percebendo a importância e a necessidade. E fluiu, né? Fluiu, tivemos muitas e muitas reuniões, muitos problemas enfrentados, resolvidos. Muitas soluções. Pelo menos encaminhados para a solução, né? Então, o Douglas também é um inovador nessa questão, nesse interesse que ele tem por Jundiaí, pela sociedade, pelas questões sociais, e mais um motivo de orgulho para estar aqui. Amigão. E começar, o Mauro Trace, advogado, brilhante advogado trabalhista, amigo nosso, ele disse o seguinte, e mandou aí um arrazoado, e falou, Douglas, levanta essa questão primeiro, depois a gente fala das outras questões, que também a Comissão de Segurança Pública do Tribunal de Justiça também mandou algumas questões para que a gente discutisse do Tribunal, aqui. Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça. Exatamente. Então, do Mauro Trace, ele disse o seguinte, por que não concentrar os distritos num só lugar, você ter um prédio bom, você fazer que nem o Poupa Tempo, você distribuir o serviço, distribuir por sorteios, inquéritos, você ter os delegados que vão responder por isso, quer dizer, você criar uma modernidade de atuação da Polícia Civil dentro do município. O que você acha disso? O administrador público, de modo geral, ele tenta, nem sempre acerta. Sim. Não acredito que houve nem má fé, muito menos má fé, mas houve no início da década de 90, então seria quase 30 anos atrás, a Polícia Civil, através de um delegado-geral da época, Dr. Álvaro Luz Franco Pinto, ele trouxe essa iniciativa. Cada bairro, cada grupo de bairros deveria ter seu distrito, que seria um fator de segurança, seria um fator de conhecimento dos policiais
da sua região, Pela proximidade. dos seus moradores. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Não está uma tudo lógica. errado. Uma lógica geográfica, digamos Geográfica, assim. Né? mas na prática, mas isso só se percebeu ao longo de muitos anos. Os distritos eram pequenos, não representavam a segurança para aquela região, dividia o pouco que tinha, De estrutura. de estrutura humana, de estrutura física, e ao longo do tempo isso demonstrou ser inviável ou não ser o ideal. Mas já era tarde. Já estava criado. Estavam criados por decreto. Cada distrito policial, cada unidade policial, existe um decreto do governador por trás. Para rever isso é difícil. Existem questões políticas, questões técnicas, questões de estratégia para serem resolvidas. E na prática isso vem ocorrendo. As delegacias estão sendo aglutinadas, tem notícia que até em Jundiaí 1 ou 2 distritos que estavam com mal aparelhados de gente, estão aglutinados. Em Piracicaba, recentemente, eram 7 distritos como Jundiaí, de 4 eu fiz 1, então tem um distrito central reunindo 4 mais ou menos nessa unidades. ideia. Isso é dentro dessa ideia. Então a ideia é ótima, só que ela tem que ser amadurecida e ela tem que fazer um retorno à sua origem, ou seja, uma unidade, dependendo do tamanho da cidade, lógico, transformar em unidades maiores para um atendimento melhor a uma população maior com a concentração dos recursos. Sim, Porque realmente você acaba diluindo a pouca estrutura material que existe. Né? Hoje, na experiência assim de conversas, de contatos, não existe nenhum estudo definitivo sobre isso, mas apenas para exemplificar a questão, e estamos em Jundiaí, que já teve 7 distritos policiais, ainda tem por decreto. Sim. Eu acredito que mais que 3 não seria necessário. Sim. Não é o suficiente. Em vez de micro-regiões, termos macro-regiões, né? Com unidades. Exatamente. melhores. Algo como Zona Leste, Sul, Leste, Oeste, talvez 4, falando aí em termos de pontos cardeais, né? Mas não mais do que isso, né? Não E mais do que como isso. Jundiaí, já que falamos da polícia de Jundiaí, muito bem administrada. Opa, aqui pelo Branco. Pelo Branco, exato. Antigo policial da cidade, ele conseguiu colocar agora um plantão modelo à noite, ali na 9 de julho, uma boa instalação, boa estrutura, bons recursos, num lugar só. Num lugar só. Durante o dia ainda tem uma divisão, mas isso vai ser estudado. Não é uma decisão e uma definição em espaço curto de tempo. Claro. Legal. Para quem Olha não aqui. sabe, gente, onde era o antigo, era para ser um shopping, né? Shopping Paulista, né? Onde está Não está lá. O novo plantão policial foi construído num prédio reformado da Segurança Pública, ao lado da seccional. Ao lado da seccional. Aquele prédio ao lado. E o que ficou lá ainda, onde era o... Não, era um prédio alugado. Então precisa tirar a placa. Vou puxar a orelha do Branco. A placa está lá. Passei hoje por lá, a placa está lá. Até a semana passada eu não tinha nada com isso, porque era diretor em Piracicaba. Agora tem. E agora eles podem cobrar no ar. Posso cobrar do Branco. Mas acabamos de dizer, o Branco, excelente delegado, amigo, né? Não tem nem o que comentar. Amanhã cedo a placa não está lá. Espero. Delegado geral, hein? Olha lá, gente. Seguinte, a comissão lá de segurança do Tribunal de Justiça, que é o doutor Fábio, o delegado. Desculpa, o Carlos Alberto Medeiros está dizendo que não é possível ouvir o doutor. Hélio, como é que está? Porque Hélio. estamos ao vivo. Hélio, vem cá. Estamos com um problema talvez de... E daí você fala um pouco mais alto e acerta o microfone dele, estão falando no ar que Carlos, ele está baixo. falando do ar, que não está conseguindo ouvir o... Está normal? Mas aumenta aí. Aumentar um pouquinho lá. Aumenta um pouco e o Eu falo mais Paulo alto. mais alto. E... Beleza. E aí, a comissão lá de segurança da Secretaria de Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que você faz parte também, né? Eu componho na a qualidade comissão. componho na qualidade de vice-presidente da PAMAGE. O Exatamente. que é a PAMAGE? Associação dos Paulista dos Magistrados. Dos magistrados Exatamente. paulistas, que tem 3.200 juízes. 3.200 juízes. Então, o Cláudio 300. vice-presidente. Tá? Então, 3.200 juízes que ele representa. Exatamente. E essa comissão mandou o seguinte, olha, um dos aspectos que o governador Márcio França colocou... Mais gente dizendo que está normal. Então, segue o jogo. Legal, Segue o jogo. E dizendo o seguinte, olha,
a proposta do governador Márcio França é mudar a Secretaria de Segurança Pública, né, que está, e ir para a pasta de Justiça, da Secretaria de Justiça. Perfeito. A Polícia Civil, desculpa. O que você acha disso? O governador, antes até de assumir, e logo após assumir também, já se manifestou claramente sobre essa tese. Ele entende que a função da Polícia Civil é de polícia judiciária, é arregimentar provas, é preparar a prova para o Ministério Público e para o Judiciário. É uma atividade polícia judiciária, é uma atividade cartorária, é uma atividade de carreira jurídica, até porque para ser delegado de polícia há que ser advogado, há que ter conhecimento do direito. E alinhando a carreira de delegado de polícia às carreiras jurídicas. Então é uma forma dele viabilizar esse processo. Ele entende que, lógico, que a Polícia Militar tem seu papel importantíssimo de polícia ostensiva, preventiva, de atuar logo após o cometimento manutenção de lei e ordem, né? Manutenção da lei e da ordem, mas totalmente diferente da missão da Polícia Civil, que é preparar a ação penal. Então, dentro dessa linha, é uma ideia que nos foi apresentada, o Conselho se manifestou, eu não era o delegado-geral. O Conselho da Polícia Civil é a reunião dos 22 diretores de São Paulo e do interior, sob o comando do delegado-geral, e que resolve os problemas internos, avalia as questões institucionais e faz os julgamentos das infrações praticadas pelos policiais. Então o Conselho, que é um órgão também opinativo, dos mais antigos, mais experientes, enfim, opinou, fizemos lá uma votação, à época o Dr. Júlio Guebert era o delegado-geral em exercício, o Conselho foi favorável, na sua grande maioria. As nossas associações de classe, o sindicato e a Associação Delegado de Polícia, são favoráveis. São favoráveis. Percebe-se que a base, principalmente os mais jovens, são favoráveis, enxergam uma forma e um processo de valorização da Polícia Judiciária, do delegado de polícia, dos seus auxiliares. Enfim, é uma movimentação que está acontecendo. O governador entendeu que isso deva ocorrer não por decreto, mas sim por lei complementar, mudando a lei complementar que institui a segurança pública no Estado. Existe uma comissão estudando, fazendo reuniões periódicas, intensas, para que logo esse processo seja concluído e um projeto de lei vai cair na Assembleia viabilizando isso. Então é uma ideia recente, pioneira, mas que está tomando força e está se materializando. Beleza. Eu coloco aqui a minha opinião como desembargador, né, totalmente favorável, porque alinhar a Polícia Civil, que é, na essência, investigativa, sim, com o Judiciário e Ministério Público, é o ideal. Sim. Você deixaria de ter esse hiato tão grande que existe hoje, né? Acabam funcionando quase que como departamentos estanques, quando na verdade tem que haver essa vinculação maior. Olha, né? E uma coisa que até eu já opinei sobre isso, já faz 30 anos que eu venho falando sobre isso, eu acho até que essa relação Polícia Civil e Ministério Público, primeiro, não tem que haver subordinação, não é isso, mas tem que haver um trabalho em conjunto, sabe por quê? A Polícia Civil faz o trabalho investigativo e produz uma peça chamada inquérito policial. Isso vai para o promotor e muitas vezes há uma queixa, tá? ou qualquer situação nesse sentido, de que aquilo não há uma prova suficiente, não tem uma materialidade suficiente para que haja um oferecimento de denúncia. Mas ele não sai ele não participa dessa investigação. Poderia ser, como nos Estados Unidos, que houvesse um certo elo de ligação entre a polícia, que lá é uma polícia única, que eu também sou a favor disso, né? E chegar depois ter o elo de ligação com o promotor mais, né, afinado. E ele, às vezes, participando dessa investigação. Eu acho que seria um avanço também. Mas eu acho que também, já indo para a justiça, já começa a ter um avanço nesse sentido. Esse elo fica mais próximo naturalmente. Sim. E no curso da investigação, nós precisamos do apoio do Ministério Público, da magistratura, sempre através todo. das questões Sim. incidentais Claro, que acontecem, claro, né? sim. Mandado Sim. de busca, escuta Sim. telefônica, Sim. enfim. Sim. Hoje a investigação está cada vez mais técnica, mas cada vez mais científica. Então nós precisamos das devidas autorizações judiciais para
podemos cumprir a nossa missão. Para o nosso telespectador entender, muitas vezes o pedido vem da polícia, quase sempre passando pelo Ministério Público, mas não necessariamente. Muitas vezes, numa situação de urgência, o pedido... Ouvir uma escuta, vai, necessária... Vou lembrar um fato de décadas atrás. Está lá a doutora Marta Rocha, foi a nossa primeira delegada da mulher. Ela, de repente, senta-se à frente dela, aquele famoso, na época, estuprador do Retiro. E já reconhecido por 3 ou 4 meninas de 11 anos, por aí, 11, 12 anos. Ela liga para mim, imediatamente. Liga, telefone. Ó, tá aqui, não tinha celular, telefone. Tá aqui, telefone. O sujeito tá aqui. E eu prender esse exato, cara. Eu não tenho nada na mão nesse momento. Sim. Quer dizer... E não podia dar flagrante, claro. Por quê? Porque ele estava numa situação que não era flagrante. Então, o que foi falado imediatamente? Marta, já pede para alguém fazer o pedido, né, de prisão temporária, já existia a figura da prisão temporária, né? E enquanto isso você vai pedindo para ele contar a vida dele. Você segura o cara aí. Segura na conversa, vai contando, até que dê tempo de... Felizmente já havia carro, né? Já havia todos os meios possíveis de locomoção, até que viesse na minha mão, imediatamente, e não passou por ninguém, imediatamente... Você autorizou? Prenda-se, acabou, né? Claro que falando mais uma coisinha ou outra, né? Prenda-se, sirva a presente de mandado, que não dá tempo nem de expedir o mandado pelo cartório, então aquele despacho já é o mandado de prisão, e tudo isso legalizado, e aí chega lá, pode parar a sua vida, você está preso. Sim. Quer dizer, isso para da polícia civil, diretamente e fazendo um trabalho judiciário. Direto, sem escalas. Mais próximo do que o policiamento preventivo. Muito mais, perfeitamente. Esse exemplo seu é claro. E é da realidade. Necessidade de ter essa proximidade. Exatamente. Perfeitamente. Ó, continuando as questões que eu... Pede para ele falar sempre um pouco mais alto, porque a Beth G7 também falou que está baixo. Viu? Então, fala mais alto. Acho que é isso. Ou então a TV de vocês é velha. Não sei. Porque aqui nós estamos ouvindo ele. Beth, obrigado, Beth. Beijo. Ó, seguinte, concurso público, Paulo, como é que está? Então, fala. Na realidade, houve uma defasagem de pessoal na Polícia Civil. Continua havendo, não é que houve, continua havendo. Por quê? Quais as razões? Primeiro, houve uma crise financeira que todos acompanharam para o país, né? Então, o número de concursos teve que ser reduzido e até durante um período suspensos, né? Depois se iniciou um projeto de reforma previdenciária. Então, policiais que às vezes iam avançar mais na sua carreira, porque não queriam aposentar, porque tinham outros objetivos na profissão. Não é o caso específico, você teria tempo de aposentar, mas quis continuar a mais do que eu necessitava para me aposentar. Se aposentaram com receio dessa reforma previdenciária, que ia afetar salários, que ia afetar tempo, ia prorrogar... Antes da PEC da Bengala, não, porque estava ali, né? Coisa de 2 anos atrás. A reforma previdenciária foi muito noticiada pela imprensa. E isso ocasionou uma demandada geral. Milhares de aposentadorias, cerca de 3 a 4 mil aposentadorias na Polícia Civil, num universo de 28 mil. Nossa. Então, mais de 10%. Houve uma grande lacuna. Recentemente foram autorizados alguns concursos. Nós temos 750 cargos, entre delegados, investigadores, escrivães, agentes, operações, todas as carreiras da Polícia Civil. Então, são 2.400 cargos, desculpe, errei, falei 2.400 cargos que estão em concurso. Vai levar um certo tempo. Sim, claro. Sim, é um procedimento. Se formar, o último concurso vai ser delegado de polícia aqui, dia 29, 30 mil candidatos também. 30 mil, olha aí. 30 mil candidatos. Olha aí. No Amapá, 3 mil, São Paulo, 30 mil. 150 vagas. 150 vagas. 30 mil candidatos, olha aí, gente. Então, há um processo de recuperação que vai demandar um certo tempo, mas o Estado, tão logo conseguiu organizar sua vida financeira, sentindo a necessidade de recompor nossos quadros, está assim agindo. E você foi presidente também da escola, não foi? Foi diretor da Academia de Polícia com muita honra. E legal. É uma experiência
magnífica. E um ensino né? maravilhoso. Ter lá, em qualquer época da vida, é época de se aprender. Claro, né? claro. Então, foi um momento de participar de aulas, de cursos, de congressos, enfim, toda a atividade acadêmica. Da Academia de Polícia. Muito interessante. E a oportunidade que eu tive de adquirir um simulador de tiros. Que eu dei os tiros. Então, o equipamento... Morri rapidinho. Morri rapidinho. Um equipamento bastante sofisticado, que hoje a Academia de Polícia possui, Sim. em que o aluno que nunca teve contato com a arma, durante um período ele usa simulacros, ele usa armas que não produzem efeitos, né? Então é mais econômico, menos risco para o ambiente, porque ele não sabe manusear. E está treinando de verdade. Então a nossa a Academia de Polícia passa também por algumas contenções, mas ela consegue dar um preparo razoável e com muita vontade dos professores, os alunos que passam por lá levam uma boa experiência e iniciam a atividade profissional nas diversas carreiras com um preparo razoável. Eu diria um preparo bom para o início da profissão. E até aproveitando aqui, porque é uma pergunta dentro dessa questão do preparo que se exige cada vez mais da polícia, justamente o Carlos Alberto, né, Medeiros, pergunta se para acordo de colaboração premiada a polícia está preparada para firmá-los. Lembrando que, pelo menos em relação à Polícia Federal, já tem sido admitido, né, já pode que ela tenha essa legitimidade. E eu não vejo por que, se foi admitido para a federal, não seja admitido também para a Polícia Civil, para as polícias estaduais. É feito algum? Os nossos órgãos de investigação estão se adaptando a isso. Estão se adaptando, exatamente. É uma novidade, né? Uma novidade, mas existem investigações muito sérias, muito intensas e com bons resultados pela Polícia Civil. O DEI, que é o nosso órgão de investigação maior, o DENAR, que também, no que diz respeito a entorpecentes, produzem boas investigações com bons resultados. Recentemente, até no modelo do que vem sendo divulgado, e muito bem divulgado aí pelos trabalhos da Polícia Federal, interior, lá em Araçatuba, foi feito um trabalho contra o crime organizado, contra assaltantes de banco, e que num dia só cumprimos 120 mandados entre busca e apreensão e prisão. Então, com bons resultados. Então, dentro da dificuldade que nós temos aí de realizar as investigações, bons resultados têm sido apresentados, fazendo com que o Estado de São Paulo, e não tem outra razão para que isso aconteça, não é só a Polícia Civil, é uma boa ação das guardas municipais, da Polícia Militar. Que você sempre foi a favor dessa integração com as guardas, né? O trabalho da Polícia Civil, do Estado como um todo, do Ministério Público, magistratura, enfim, todo o arcabouço do Estado para manter a segurança. O Estado de São Paulo está aquém, está em melhores condições de segurança que qualquer outro estado. A média do Brasil, é uma forma de medir, é de 30 homicídios por grupos de 100 mil habitantes por ano. Existem estados, especialmente, infelizmente, a violência está atingindo muito fortemente o Nordeste, né? Existem estados do Nordeste com mais de 50 casos de homicídios. Para cada 100 mil. Grupos de 100 mil habitantes. O estado de São Paulo está abaixo dos 9 casos. Então, é um dado respeitado no mundo inteiro, admitido no mundo inteiro como um resultado razoável na segurança. Outro dia, a gente estava junto, né, você falou, estou coordenando agora que está uma ação contra a homofobia, contra os malucos aí que ficam nos computadores vendo criança e tudo mais. Fala para mim isso, né, e a gente até conversou com isso. A Polícia Civil já tem mais ou menos no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, conhecimento de quem é, né? E não pode fazer nada, né? Nós temos uma legislação, você prende, daqui a pouco o cara está na rua e volta, aí faz operação de novo e fica esse... Mas um pouco faz parte do processo, né? Existem hoje sistemas que através de programas de informática, que conseguimos identificar... Hoje identifica, né? Pessoas que a Polícia Civil está bem aparelhada nisso? Está bem aparelhada.
pessoas que acessam de forma assim... Vamos fazer os crimes cibernéticos. E acesso de modo sistemático. Sistemático, intenso, enfim, a gente observa um comportamento suspeito daquele indivíduo, altamente suspeito. Porque também, se não houver o flagrante, como é que é? Altamente não tem o que fazer. Aí, com o apoio também, voltando a dizer, especialmente da magistratura, que nos concede os mandados, nós vamos até as residências, buscamos o equipamento, e no equipamento está inserido. E só ter o material pornográfico infantil no equipamento já está o crime. Já está o crime. Exatamente. Então, é uma forma... Claro que é um crime mais leve do que o abuso em si. Sim, né? Lógico. Mas o abuso em si já teve a consumação física. Né? Mas ainda assim é crime. É um inibidor de ações, claro. Porque o indivíduo ele se vê exposto à família, à sociedade. Claro. Em a maioria dos casos a família nem sabe. Nem né? sabe. Então, e pessoas importantes na sociedade. Independente, mas são pessoas muito nocivas, porque a pedofilia atinge a vítima assim, de forma muito vil, né? Uma pessoa... E de forma perene, né? Perene, vai ser o resto da vida. Um desprotegido, né? Que se vê uma aí situação, a mercê de vulnerabilidade. Exatamente. Né? Então é mais uma ação que a Polícia Civil procura sempre fazer, desenvolver de forma constante. Olha, também outra questão que essa é interessante. Eu lembro quando houve essa divisão, o Tribunal de Justiça dizendo o seguinte: a polícia técnica hoje ela é a parte, é uma polícia específica, né? Ela voltar para a Polícia Civil, né, para poder ter mais equipamento, poder ter mais investimento. Como que você viria isso? Você acha que isso é possível ainda ou não? Eu creio que sim, é outro tema a ser discutido. Hoje não está em discussão, pelo menos no Estado de São Paulo, não há nenhuma proposta nesse sentido. Eu acho que nós conseguimos perfeitamente nos adaptar a essa separação, porque o delegado tem o poder requisitor, ele requisita ao perito a realização daquele procedimento, daquele exame, daquela perícia. Eu vou explicar também, aproveitando para o nosso telespectador, esse verbo requisitar em direito, ele não é o mesmo que requerer. Requisitar é uma ordem. Então, esse poder requisitório de que fala o Dr. Paulo é no sentido de ordenar. Né? Portanto, não se trata de uma mera solicitação. Então foi polêmica a saída da Polícia Técnico-Científica da esfera de controle da Polícia Civil, mas muito mais na questão administrativa do que operacional. Então continuamos com um bom relacionamento com os peritos são pessoas preparadas, profissionais preparados para a sua missão, e dentro dessa política de harmonização das instituições, todas voltadas para melhorar a condição de segurança, para resolver os crimes, as relações com a Polícia Técnico-Científica hoje são muito boas por parte da Polícia Civil, e é um outro tema a ser discutido. Hoje não Vamos falar um negócio mais pesado aí, que sempre foi um tema mais pesado. O Estado, né, a Polícia Civil, e como é que está em termos de controle com o crime organizado, principalmente PCC, que tem uma atuação muito forte no Estado de São Paulo? O crime organizado ele começou a agir, a se estruturar nesses últimos 20 anos, né? Sim. 20 a 30 anos. Antes, todos aqui, o Douglas como advogado, o Cláudio como juiz, eu como policial, a gente observava quadrilhas que atuavam num bairro, eventualmente iam de um bairro para outro, iam para o centro para praticar um assalto, se reuniam às vezes dois grupos para praticar um assalto mais ousado, não passava disso. Mas com a informática, com os mecanismos de comunicação, os celulares, as comunicações de modo geral, né? Os grupos foram crescendo, se organizando, se formaram alguns grupos de crime organizado, no estado de São Paulo também, que deixaram de ser apenas locais, né? E começaram a avançar. Já que eles estavam organizados, eles começavam a controlar outras praças. Dedicavam-se, principalmente ainda se dedicam ao tráfico de entorpecentes. Claro. Que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do Estado. E é o que rende mais também, né? Começam a migrar também para as atividades empresariais, geralmente ilícitas, é o transporte clandestino, é o comércio irregular de veículos, enfim. Porque precisa esquentar também o dinheiro. Precisa esquentar. Tem que lavar. Tem que lavar.
E começam a se armar mais, começam a ter quadrilhas que apenas se ocupam do armamento, trazer o armamento na hora da ação, enfim. Mas a polícia, e nesse papel é uma atividade intensa da própria Polícia Civil, é ir desarticulando essas quadrilhas, é desmontando essas quadrilhas. Principalmente no trabalho de inteligência, né? Inteligência e diminuindo o poder delas. O que tem se observado, isso não tem um dado, não tem um relatório, a sensibilidade do policial que fala para o chefe, fala para o diretor, a gente conversa no conselho, é que os marginais que hoje estão sendo presos, as quadrilhas que hoje a gente consegue fazer a prova e prender, são marginais, se é que se pode falar dessa forma, mas se pode, menos qualificados no crime. Quer dizer, os mais qualificados acabaram sendo presos. E eles rapidamente substituem, especialmente... um Marcola, por exemplo, né? Seria o PhD do crime. Né? Então, e aí vem outro que não é um PhD. Né? Então a gente percebe que eles repõem com indivíduos pouco qualificados, que lideram pouco. Então é a forma que a polícia está agindo, vai continuar agindo, enfraquecendo o crime organizado. Vamos resolver o problema por completo? Jamais, não, é impossível. Jamais. É impossível. O crime sempre existirá. E uma coisa que a gente já falou com isso, muitas vezes a gente discutia no Conselho, né, que é o seguinte, né, hoje você tem uma classe média, principalmente média, vamos dizer, que tem altamente necessidade da droga de adição, né, consome a cocaína, que usa as biqueiras para comprar, que os que entregam são normalmente menores de idade, né? Então você gira esse ciclo vicioso, a polícia vai, tira a mercadoria mas isso, a demanda continua. Porque você não vai levar, porque o viciado é uma questão do quê? De saúde pública, não é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública. E teria que o Estado ter o quê? Uma visão macro disso e de tratamento multidisciplinar, e não só uma questão policial. Porque senão vocês ficam só fazendo o quê? Enxugando gelo. Essa que é a realidade. Por quê? Porque não diminui a quantidade de droga que está sendo usado, a quantidade de viciado só aumenta, né? Que a gente, olha, viciado, mas tá errado, desculpa, é o dependente químico, né? Que é uma figura mais politicamente correta, né? Porque ele é um doente. Você não vê isso dessa maneira? E que a atividade policial fica só para retirar. Não tem outra coisa que ela faz. Ela não vai trabalhar na questão da ela trabalha no efeito. No efeito, né? E certas causas não são combatidas, né? A discussão vale para tudo, mas todos os temas podem ser discutidos, avaliados. Mas enquanto houver a lei, e a lei determinando que isso é crime... O trabalho tem que fazer. O trabalho tem que ser feito, claro. E o mundo ainda não descobriu uma forma de punir o criminoso, ou punir aquele que infringe a lei, senão o cerceamento da sua liberdade. E enquanto houver a criminalização do entorpecente, a polícia vai agir. Vai agir. Realmente é outro tema a ser amplamente discutido pela sociedade. Qual vai ser o caminho que a sociedade como um todo vai adotar? Porque simplesmente só a questão da criminalização por si não resolveu. Porque não resolve, né? Vocês têm que agir, mas não resolve, né? Então, eu acho que isso é um grande tema que a sociedade tem que discutir um dia, como tratar a questão da dependência, principalmente química, de maneira macro, né? E não de maneira só a questão da punição. Mas em termos de vício, acaba sendo um círculo vicioso. Sim. Aí né? Porque você, tendo o mercado, tem o produto. Sim. O produto é retirado, mas ele é logo reposto. Sim. E com o detalhe de que, ao ser reposto, o mercado continua lá. Sim. Na mesma necessidade, na mesma demanda. E com novas gerações que, ao se suceder, têm a mesma necessidade. Sim. Agora, isso vai muito além. Isso é uma questão também psicológica, uma questão... macro, por isso que eu macro, falei, a ser discutido. Olha, eu diria que até filosófica, porque muitos e muitos que aderem à droga ou precisam dela, na verdade fazem isso porque não se bastam. Né? Procuram a droga na medida em que o que ele é, o que ele e ela não se bastam. Quer dizer, precisa de algo que os supra, que os complemente. E isso, meu amigo, isso não vai ter jeito, não vai ter jeito nunca. E não é nunca na repressão que vai ser resolvido. Não é, mas por outro lado, se não houver a repressão... o mercado está lá. O mercado está lá. E não tem outro jeito, né? Não tem. Vamos falar um pouquinho mais em termos de desenvolvimento, em termos de inteligência. Você está trabalhando nisso? O que você está desenvolvendo nisso? Há uma preocupação muito grande com essa forma. O nosso departamento de
inteligência, ele é bem estruturado, bem organizado, com a divisão de inteligência, contra-inteligência. Lógico que detalhes desse departamento não questão de nem podem, tática óbvia, né? Óbvia. Não podem ser difundidas. Mas, enfim, é alvo sempre de uma atenção, porque o caminho da investigação é a inteligência, não tem como, especialmente no crime organizado. E vou falar um negócio, o Paulo, quando estava em Campinas, ele tinha uma das melhores equipes anti-sequestro, né, que resolvia os crimes de sequestro, lá em Campinas. Estava lá sob as suas ordens. Os crimes, eles também são cíclicos, né? Então, nós tivemos aí no começo do século uma investida do crime no sequestro. Nós chegamos a ter, inclusive em Jundiaí, lamentavelmente, alguns casos longos de sequestro, comerciantes, empresários aqui. Chegamos a ter em Jundiaí 3, 4, 5 casos concomitantemente em andamento. Foram criados as delegacias anti-sequestro em cada regional do interior, em cada DINTER do interior. A divisão anti-sequestro em São Paulo, hoje subordinada ao DHPP. Enfim, a polícia se equipou. É um exemplo, se equipou sem querer fazer propaganda. Até mas você tinha uma tremenda equipe, eu lembro. A polícia se equipou, se especializou, derrubou as quadrilhas, prendeu as quadrilhas e acabou o crime. Foi isso. E é interessante, porque acaba aquela modalidade, eles vão para outra. Aí, logo em seguida, me corrija se eu estiver errado, a moda passou a ser o roubo de cargas. O roubo de cargas. Logo em seguida. Quer dizer, no momento em que o sequestro passou a ser muito bem reprimido, deixou de valer a pena na relação custo-benefício da bandidagem, perfeito. Né? Da bandidagem, eles foram para onde? Para o roubo de cargas. E caixa eletrônico. E caixa eletrônica. Que hoje é meio moda. A saidinha, Hoje, não, saidinha não, estourar os caixas eletrônicos. Estourar, perfeito. Eletrônico. Que Estourar. É outra modalidade que estamos desenvolvendo trabalhos, quadrilhas são presas. Não vou dizer a palavra enxugar gelo, porque enxugar gelo não tem resultado prático. É uma busca constante da solução do problema. E não para. Para ter uma ideia, a cidade da minha namorada lá, que ela é em Formiga, tem 70 mil habitantes, no centro da cidade já estouraram 2 bancos. Já estouraram 2 bancos? 2 bancos, no centro e numa cidade pequena e que estourou tudo em volta, né? Uma cidade que é do tamanho de uma formiga. Tamanho de uma formiga. E é boa essa, hein? Viu? Horrível, mas ela que não ouça, né? Ela que não ouça. Ela que não ouça. Se eu falar pra sério, você vai ver. Vai ficar bom. Viu? E por que isso exatamente? Porque as cidades pequenas não têm o preparo policial né? E sorte quando é profissional, concorda? Porque quando não é, ele faz um estrago tremendo, né, com as casas vizinhas. Olha, e aqui lembra o Alexandre Pereira uma questão interessante, quando a gente fala em causa e efeito, de discussão das drogas nas escolas, né? Que ele diz, não se discute mais a questão das drogas nas escolas, né? Eu lembro da polícia... inclusive a prevenção. Lembro da polícia fazendo campanha, levando o canil, as crianças se maravilhavam, queriam ser policiais, e fala, houve um afastamento da polícia e isso ajuda a aproximar o traficante se aproximar. É uma verdade, principalmente nas regiões mais pobres. Eu quero falar um negócio que você tem um pensamento... Mas aí não cabe só a polícia, evidentemente. Só a polícia, é uma questão de educação. De educação, né? Uma questão de... Eu tenho um curricular, pensamento que é mais filosófico, social, vamos dizer assim. Você tem uma visão de policial, né? O Cláudio vai falar a visão dele, que é a maioridade penal. Vamos dizer lá, ou aplicação da pena para adulto a partir dos 18 anos e você falou, pô, isso é um jovem de 16, porque hoje tem muito bandido jovem, né? Então, como é que você vê isso? Eu vejo que você tem a visão prática da polícia. Precisa haver um enrijecimento do sistema. Qualquer como que seja todo, né? A fórmula que a legislação venha a ser encontrada, que a política criminal no Brasil venha a encontrar, de trazer a maioridade para uma idade menor. 16 anos, por exemplo. Ou enrijecer o sistema para o adolescente. Exato. Também. Hoje o adolescente tem um tempo para cumprir a pena, por mais atroz que ele possa... E 3 anos apenas. 3 anos. Que nem é crime, né? É denominado ato infracional. Ato infracional. E ele mata. É quase uma impunidade, né? É quase dependendo da gravidade do crime. Então o Estado, toda vez, já tive a oportunidade de manifestar todo o projeto, agora nós estamos na mudança aí do governo federal, né? Acho que todo candidato que vier com uma proposta, que viabilizar essa proposta do enrijecimento do sistema,
da aplicação da pena também, principalmente, né? Hoje a lei de execução, me parece, aí é o desembargador que pode falar. Não, e foi juiz criminal. Muitos anos, mais de 10 anos. Um pouco branda. É branda demais, é branda demais. Ela passa a mão demais na cabeça. Dá muito privilégio para o autor de crime na hora do seu cumprimento, de pagar a sua pena, pagar a sua conta com a sociedade. Então é esse lado, é enrijecer, endurecer. Me parece que não tem outra saída. Às vezes fala assim, isso aí o cara fez isso e já está na rua. Por quê? Você solta porque você quer? Não solto porque eu quero, eu solto porque a lei determina, não é isso? Agora, explica como isso funciona. No caso da lei de execuções penais, para o nosso telespectador, ela prevê prazos do que se chama progressão no regime de cumprimento de pena. Com 1/6 apenas de cumprimento de pena, então imagine 12 anos de cumprimento de pena. 2 anos depois que ele foi preso, que ele está cumprindo essa pena preso em regime fechado, que é o regime mais grave, fica direto na cadeia. É o que fica fechado na cadeia, fechado. Esse é o regime fechado. 2 anos depois, ele já tem a possibilidade pela lei, não pela cabeça do juiz, de ir para o regime semiaberto. O semiaberto sinteticamente trabalha-se de dia e apenas à noite permanece recluso. Apenas à noite é que permanece preso. Mais 2 anos, portanto 4 anos em 12, já há a possibilidade do regime aberto, que pode ser cumprido tanto em albergues, mas como não existe a prisão albergue, como não existem os albergues, isso acaba se transformando no que a gente chama de PAD, que é a prisão albergue domiciliar, em casa. Né? Portanto, não bastasse tudo isso, gente, ainda há saídas para tudo. Saída de Páscoa, saída do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Natal, fim de ano, enfim, é uma festa. É uma festa. E muitos desses que saem por causa de bom comportamento, e nem se nega, pode ser que tenham realmente um bom comportamento, e a lei vai prevendo cada vez menos requisitos, né? Ele sai e não volta. E não são raros os casos que, após um domingo de Páscoa, por exemplo, ele já esteja ou no próprio domingo ou na segunda-feira assaltando alguém. Então, e o juiz é obrigado a aplicar a lei? Sim. Não, o juiz é obrigado a aplicar a lei, claro. Ou então ele se torna um desembargador plantonista que resolve fazer qualquer coisa aos domingos. Acredito, o nosso telespectador é inteligente, sabe o que eu estou dizendo. Né? E olha, e aí que vem a grande questão. E que o leigo fala assim... É como a fala da Taneli aqui, muitas saídas sem voltas, infelizmente. Exatamente. E olha, e diz o seguinte, né? Pô, a polícia prende. Mas o juiz solta. Não, mas essa é uma fala. É uma fala popular. Mas não corresponde à realidade. Claro que há juízes mais leves, juízes mais pesados, isso é do ser humano. Né? Como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. É isso aí. Cada juiz pensa de uma maneira. Então, eu sempre procurei o equilíbrio, mas o equilíbrio também é o equilíbrio pessoal. Sim. Mas dentro da aplicação da lei, porque você não pode fugir. Não, de maneira nenhuma. O Paulo pode considerar que está sendo equilibrado. Olha lá, já vem a mão chata. Hoje, agora é uma mão feminina, né? É uma mão feminina. Melhorou bem. O Paulo pode achar que está sendo equilibrado ao ver dele próprio. E eventualmente outros pensarem de maneira diferente. Sim. Falar, isso não é equilíbrio, isso é pesado demais ou leve demais. E a mesma coisa qualquer desembargador, qualquer juiz. Né? Sim. Paulo, nós estamos chegando ao fim, que já falou 5 minutos aí, mas vamos falar um pouquinho. Aqui para Jundiaí tem... Vira 10. Aqui, tem alguma coisa aqui para a nossa cidade? O que você pensa? Porque, olha, a gente sempre tem que puxar um pouquinho aqui a brasa para a nossa sardinha aqui, né? Lógico, né? Como todo ser humano, né? não pode não admitir. Lembre-se, né? que você é jundiaí. O coração, né? O coração às vezes fala. Lógico que a gente tem que fazer uma administração para todo o Estado. Evidente. Mas não tenha dúvida, sempre voltando as atenções de forma especial aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Eu tenho inúmeros amigos aqui na região, na polícia, fora da polícia. Eu continuo morando aqui. Vou continuar sempre morando em todos os lugares que eu trabalhei. Piracicaba, Campinas, São José dos Campos, São Paulo. É a 3ª vez que eu vou trabalhar em São Paulo. Mas morando aqui, respeito essa cidade, amo a cidade.
moro na Serra do Japi, até poético, eu moro mais perto de Deus, que é meio alto. Enfim, mas eu tenho que afirmar, como já dissemos, aqui tem uma polícia civil muito eficiente, né, sob o comando do Dr. Branco, mas tudo aquilo que a gente puder realmente olhar com bons olhos aqui, incentivar, estimular, prestigiar a nossa cidade, com certeza vamos agir dentro dessa linha. E olha, e aqui, como veio uma sigla que eu não conheço, e reconheço que não conheço, o André Vaz diz que o PROERD deve ser ampliado. Deve ser aquele que veio a ser? De palestras da Polícia Militar. Da Polícia Militar a respeito de palestras sobre drogas. Entendi. Um programa muito interessante da Polícia Militar. Importante. De prevenção às drogas nas escolas. A Coronel Carla teve aqui e já falou sobre isso. Minha ex-pupila, a excelente tenente-coronel, né? Não sei se já é coronel, mas será com toda certeza, né? A Coronel Carla Basson. Perfeito. E que o pai dela trabalhava na Polícia Civil, não foi assim? Também ou não? Da Polícia Militar. Na Polícia Militar. Até o irmão que é investigador na Polícia Civil. É isso. Você vê que é isso. Família que gosta. Paulo, e conta aí, em termos de, pra gente terminar aqui, né? Você vai aposentar depois? Você vai fazer os 6 meses? Não, eu tenho um compromisso com o governador Márcio França, que me honrou com esse convite, né? E aliás, me permita, Paulo, eu tenho gostado demais das iniciativas do governador. Sim. Não sou, claro que não sou, todo mundo sabe, não sou candidato, mal sei qual é o partido dele. E vou contar um negócio, mais uma vez foi sondado este homem para ser secretário de Justiça. Sim. Foi sondado, eu sei porque eu estava junto. Sim, mas eu tenho... Você recebeu o convite, você falou, eu estou, desculpa, mas eu sou desembargador. Não foi diretamente por ele, mas foi por interposta pessoa. Não, isso. Mas enfim, o fato é que a minha missão é outra, a minha missão é como desembargador, realmente, né? Mas eu quero aqui, de público, dizer que tenho gostado demais da atuação dele. É um advogado, foi advogado militante, ele tem um recorde ou recorde, cada um fala de um jeito, de 93% na reeleição em São Vicente, que está no Guinness. 93% dos votos válidos. Então fica aqui meu abraço ao Márcio França, e como cidadão, dizer que tenho gostado demais da sua atuação como governador, e escolheu muitíssimo bem o novo delegado-geral. Só isso. E olha, uma parte meu. Sim. Tem nada a ver com o Paulo. E até uma informação aí que nós estamos articulando para eu e o Cláudio fazermos a entrevista com o governador no gabinete. No gabinete. Já a gente vai falar sobre isso. Paulo, brigadão por você estar aqui. É sério, nós somos amigos há mais de 30 anos. E eu tenho um orgulho muito grande de ser seu amigo e de você agora quem dá e está aí chefiando. E eu acho justíssimo, porque você sempre foi delegado, você sempre foi policial. Você não teve atividade relacionada a nenhum partido político, você não teve indicação. A indicação do Paulo para delegado-geral foi como técnico. Policial técnico. Aliás, de carreira, só teve elogios. Justamente pela falta de postura ideológica. Exatamente. Postura técnica apenas. Isso é muito importante. Estou sendo alvo aqui de muitos elogios, muito obrigado. Não, mas é verdade. É só amizade, é fruto da verdade. amizade. Olha, eu estou falando tudo isso, não tem nenhum inquérito policial contra mim. Mas fruto da amizade, mas eu estou muito feliz de estar podendo participar desse momento da Delegacia Geral de Polícia, é o ápice da minha carreira. E espero honrar esse convite do governador. Afinal, ele falou de prazos, né? Ele tem um mandato até o final do ano, tem um compromisso com ele até o final do ano, e vamos procurar fazer o melhor nesse período. É uma honra estar aqui, Douglas, Cláudio. É um programa muito sério, muito respeitado. Acompanho, sei que vocês trazem aqui pessoas de alto nível, falar de temas sérios, trazer para Jundiaí cultura, informação, atualidades, e parabenizo também vocês. Fico muito honrado de ter estado aqui nesses primeiros dias aí à frente da Delegacia Geral. Muito obrigado. E olha, aqui teve um número enorme de participações, e eu até peço desculpas porque não vou conseguir falar todos. Então, o Márcio de Luz, a Taneli, pessoas participando ao vivo. Exato, o Edmilson Borsoni, todos eles, Edmilson Borsoni, professor Reginaldo Monteiro, o Yuri Augusto, que entrou agora aqui, o Márcio de Lúcio, lembrando inclusive que você trabalhava no estacionamento no centro. Não,
Não, acho que não. Acho que ele trabalhava, né? Acho que ele trabalhava. Ele trabalhava. Qualquer trabalho. Ele colocou. Eu digo eu trabalhava. Ele colocou, eu digo eu trabalhava. E que lembra de você desde aquela época. Não, está escrito aqui, eu trabalhava, exatamente. Meu cunhado Nazem, abraço Nazem. Estava nos assistindo também, a família em peso. Mantendo os altos níveis de audiência. O fato é que tem muita gente aqui, me desculpe quem eu não tiver falado, mas muito obrigado pelo prestígio. Vejam que está aqui conosco quem veio pela primeira vez. O primeiro programa nosso, né? E o programa deu sorte, hein? Volto a dizer. É pé quente, hein? É pé quente. E só tenho a desejar uma profícua gestão à frente da polícia, Paulo, porque é a polícia do estado mais desenvolvida do Brasil e por isso mesmo aquela que tem maiores desafios pela frente. Boa sorte. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Vamos ficando por aqui. Beijão! Tchau! Até mais. E a papel